Olá, seja muito bem-vindo à oração virtual. Desde já eu agradeço por você estar aqui. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é conversão, porque eu quero a sua conversão. E você já parou para pensar a respeito da conversão? Porque eu quero a sua conversão. Eu quero a sua conversão, meu irmão, minha irmã. Pelo seguinte aspecto, eu quero a tua conversão, porque sem a tua conversão a graça de Deus não pode acontecer, entende? A graça de Deus, ela vai acontecer na tua vida a partir do momento que encontrar um abrigo no teu coração. E esse abrigo, né, o nosso coração, ele precisa estar limpo, ele precisa estar purificado, a nossa alma ela precisa estar limpa, purificada para acolher a presença de Deus, para acolher a graça de Deus na nossa vida, as mudanças. Então as mudanças elas só acontecem, só ocorrem quando existe a conversão. A conversão é a purificação, a conversão é a mudança que Deus faz em nós. Essa mudança, ela tira aquilo que não presta, ela tira aquilo que atrapalha a graça de Deus e coloca a graça de Deus em nós através da ação salvífica de Deus, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a graça de Deus é a conversão na nossa vida. Então é por isso que eu quero a tua conversão. Eu estou abrindo aqui o documento aqui, Catecismo da Igreja Católica, para mim ler aqui um trechinho a respeito, né, do que é essa conversão. O que é essa conversão na nossa vida? Deixa eu só abrir aqui o documento, né? Ler aqui um trechinho só, né? Olha, o parágrafo 160, ele vai dizer assim: para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e em verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou um grau máximo em Jesus. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor de Cristo, ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atraiu a si os homens. Ou seja, esse amor, né, essa graça, essa conversão, ela é espontânea, ou seja, ela é livre, ela não é uma coisa forçada, entende? Ela é livre. Aqui eu fico assim, de uma certa forma, colocando para você que eu quero a sua conversão, mas vai depender muito de você, vai depender muito da sua vida, das suas atitudes, o que você faz no dia a dia, o que você vem fazendo, vai depender muito de você. Ou seja, eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso fazer mil coisas, mas aí de nada vai adiantar. Eu não tenho poder, eu não tenho a força, e mesmo que se eu tivesse isso diante de Deus, né, como o próprio Deus diz, não valeria nada. Ou seja, o próprio Deus, ele tem o poder, ele tem a força
ele tem a graça de converter o coração do homem, né, se ele quisesse, né, num piscar de olhos, num instante Deus converteria o coração do homem, o coração da humanidade. Mas Deus, ele não quer assim, ele quer o livre-arbítrio, né? Ele quer que a pessoa ela tome a decisão por si só, né? Que vá ali e mude de vida, mude, né, as suas atitudes, mude o seu jeito de ser, mude a sua maneira, né? A sua maneira. Às vezes a pessoa diz assim, eu não acolho, né, conviver com uma pessoa que a pessoa quer que eu mude, quer que eu seja isso, quer que eu seja assado, ou seja, às vezes a pessoa não quer mudar, ou seja, com Deus, com Jesus, né, a vida em Cristo, ela exige de nós uma renúncia, ela exige de nós uma conversão, justamente essa conversão que eu estou falando para você, ela exige de nós uma conversão, ou seja, nós temos que mudar determinadas coisas, a gente fica meio como peixe fora d'água, né? Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu me lembro que eu gostava muito, né? Eu não bebia, não fumava, mas eu gostava de dar uma olhadazinha em festa, ou seja, olhar, ver, né, alguma coisa de festa, ver o povo dançando. Eu achava bom a questão da música, a musicalidade, o pessoal tocando, quem estava cantando. Eu gostava muito, mas com o tempo, né, quando eu passei a frequentar mais assiduamente a igreja, né, as coisas de Deus, a igreja, um grupo, uma comunidade, quando eu ia para esses lugares, eu me sentia totalmente indiferente, eu me sentia totalmente estranho, ou seja, eu não me sentia mais bem. Assim eu ficava com aquela inquietação, aquele desejo de ir embora. Mal eu tinha chegado e eu ficava com o desejo de ir embora, aquela inquietação no meu coração para me ir embora. Ou seja, já era a conversão fazendo efeito na minha vida, fazendo efeito na minha caminhada, né? Fazendo efeito em cada situação que eu vivia, em cada situação que eu passava. A questão do futebol também, né? Eu gostava muito de assistir o futebol. Eu ia, né, para a beira do campo. Eu até cheguei até jogar bola. Eu ia naquela época a gente ia de pau de arara, ou seja, ia no caminhão. Aquele amontoado de gente se trepava no caminhão. Não tinha banco nem nada. Um bocado de gente. Tinha uns que se sentavam na carroceria do caminhão. E ia aquele tanto de gente, né, 30, 40 pessoas dentro de uma carroceria de caminhão para assistir jogo. Então quando chegou um tempo, eu comecei a me sentir também de novo um peixe fora d'água e eu acabei deixando de ir para esse futebol, assistir esses jogos, assistir esses momentos de futebol. Eu acabei deixando, chegava lá, tinha muita coisa, tinha bebida, né, o pessoal bebia, né, os meus amigos bebiam, tinha uns que se relacionavam, né, com mulheres, né? Ou seja, era uma série de coisas. Então, assim, não era legal. Então, eu acabei me sentindo como peixe fora d'água e eu pulei fora dessa temática aí. Eu não fui mais. Eu ainda cheguei uma vez ou outra aí para um futebolzinho society, jogar um futebol de salão, numa quadra, uma coisazinha mais reservada, não tinha muita gente. Era só o pessoal jogando dentro da quadra, era só o pessoal jogando dentro do campo society, eu ainda cheguei aí. Mas essa coisa de ir em carroceria de caminhão, com muita gente, muito conhecido, pessoal da empresa, ou seja, eu parei, deixei de ir, por quê? Porque eu me senti um peixe fora d'água. Então eu deixei de ir. Então assim, quando você faz algumas coisas que não é legal para o seu organismo, não é legal para a sua mente, não é legal para o seu dia a dia, o Espírito Santo ele vai te inquietando para essa conversão, ele vai te inquietando, ele vai te impulsionando, ele vai visualizando, mostrando coisas e você vai visualizando essas coisas através de uma música, através de uma palavra, através de uma inquietação, através de um mal-estar. Às vezes você chega em casa e você sente um mal-estar muito grande por você ter ido para um determinado lugar e quando você chega em casa você sente aquele mal-estar, uma coisa como que, sei lá, um mal-estar no seu organismo. Então é consequência dessa questão aí, da conversão que Deus está agindo, né, no teu coração, que Deus está agindo na tua vida. Então eu convido você a essa conversão. Eu quero a tua conversão, mas sem forçar, vai depender de você.
Conversa, meu irmão, conversa, minha irmã, te conversa, te conversa. Como diz na comunidade, te converse, rapaz, te converse. Ô moça, te converte, né? Deus quer o teu coração, te converte. Então, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui comigo até esse momento. Que Deus te abençoe e até um próximo tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Um forte abraço!